Bom, eu comecei a fazer música desde criancinha, com uns 8 anos. Eu ficava escondida na sala, na hora que meus pais saíam, tinha um piano em casa. Aí no sábado à noite eu ficava mexendo no piano, né? Eu era tão tímida que eu ficava mexendo no escuro. Tinha vergonha até de mim, né? Persistirem ao perto, entro então na fabricação de frágeis pecados em tua honra. Só defeito planta parasita pelo meu cérebro. A luz elétrica vai embora às 10 horas da noite em minha aldeia. Vai também o desejo dos meus olhos em persistirem aberto. Sempre compondo. Eu tive aula com o Kohreuter, que é um cara que trouxe a música contemporânea para o Brasil. Ele é super solto, super louco, quer dizer, não é um cara que me restringiu a cabeça, né? Você tem que compor assim, compor assim. Nessa época eu já comecei a gostar muito de música eletrônica e já preocupada com o que ia acontecer quando eu fosse começar a fazer show, assim, porque eu estava estudando música erudita, né? E a música erudita, ela tem toda uma história, assim, acadêmica, como que você, sei lá, tem concursos, aí você, se você vai passando por esses concursos, você normalmente se sobressai em algum lugar, mas em música popular você fala, mas como é que começa, né? E no momento que eu decidi cantar, eu falei, puxa, eu já tinha ouvido falar de gente que tem problema na corda vocal, né? Eu falei, isso aí tem que cuidar do futuro. Então, estudei canto lírico também, que é uma coisa que eu acho que é super interessante para as pessoas, porque é uma coisa que dá flexibilidade, é como fazer ginástica, dança, sabe? Para quem é ator, eu acho que é muito interessante, você conhece todos os recursos da tua voz, né? E você se focaliza muito no som, assim, então você acaba conhecendo toda a amplitude da voz, é uma coisa bem legal, né? Foi pelos idos mais ou menos de 86, 87, eu estava passando para o colegial, que eu gostava já de ouvir música, porque meu pai colecionava discos, tinha equipamento, então tinha aquela coisa da magia toda, de ficar mexendo no som dele quando era pequeno, de gravar Rita Lee, que era artista forte na época, né? Eu tinha acho que 6 anos. E essa coisa de ter ouvido os pais ouvindo música, minha mãe também teve aquela coisa da igreja de aprender a tocar instrumento. Minha mãe é clarinetista, a minha avó cantava no coral da igreja, então eu acompanhava a família para a igreja, então tinha aquela coisa musical também. Até que meio que nessa época, mais ou menos 86, 87, acredito eu, bateu aquela época de adolescente, de xeretar, de desmontar as coisas. Então eu ficava desmontando rádio para ver o que acontecia, ouvia sons diferentes. Então eu descobri que aquilo dava uma coisa de, sei lá, era tão hipnótico aquilo, tipo, eu me sentia tão atraído por aquilo que eu comecei a estudar, né, como funcionava. Então eu comecei a estudar um pouco de eletrônica, comecei a interessar por eletrônica relacionada ao áudio e
Aí eu comecei a tentar montar alguns equipamentos, isso já por 88, 89. Nesse breu, contorno dos teus lábios, pelos meus imaginários. E como os equipamentos eram muito caros, eu resolvi construir alguns deles, né? A primeira coisa que eu fiz, que foi interessante desse jogo, que eu comento até hoje com todo mundo, foi desmontar um radinho e alterar o mecanismo do motor dele, que permitia fazer com que o radinho sincronizasse as batidas com o outro. Então foi meu primeiro equipamento com pitch. Então não tinha toca-disco, tinha o tape deck, que a gente gravava as músicas do rádio, editava, tirava as vinhetas fora e depois ficava fazendo a seleção e improvisando nas festas. Mas era uma coisa super cuidadosa, minuciosa, para ficar legal. E o pessoal gostava, a gente acabava sendo sempre requisitado. O pessoal da minha escola até tirava sarro de mim, lá vem a tonta lá, que fica tocando piano o dia inteiro e tal. Então eu descobri que aquilo dava uma coisa de, sei lá, era tão hipnótico aquilo, tipo,